Glória a Deus, a paz do Senhor a todos, tudo bem? O Ministério Avivado de Jesus. Esse é o tema da aula de hoje. Seja bem-vindo a mais uma aula. Eu sou o pastor Daniel Coelho e com muita alegria estarei ministrando mais uma aula no nome de Jesus. Creio que você percebeu que eu estou no escritório aqui da igreja, não aquele escritório de costume, onde eu faço os vídeos, que é na minha casa. Por isso eu creio que a iluminação está um pouco diferente, mas eu peço a você que fique até o final, porque eu creio que você vai compreender a lição me ouvindo com atenção. Amém? Pegue a sua Bíblia, pegue a sua revista, pegue aí o seu papel para anotações e vamos para mais uma aula. Mas não esqueça, assista até o final. Compartilhe aí no grupo da igreja. Se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, me ajude a divulgar o Evangelho de Cristo em nome de Jesus. Amém? Lembrando que o conteúdo aqui é bíblico, 100% bíblico. Amém? Vamos lá a mais uma aula. A leitura bíblica em classe contra no Evangelho que escreveu Lucas, capítulo 4, versículo 14 ao versículo 22. Para você compreender o que eu estou falando, é importante que você leia em casa esses versículos com muita atenção. Amém? Leia uma vez, leia duas vezes, leia quantas vezes for necessário para você compreender melhor esta aula. O textual se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 14, que nos diz assim: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Olha só, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para Galileia. A verdade prática, o que nós precisamos colocar em prática, nos diz assim: o alcance espiritual da vida de um crente avivado revela a extraordinária atuação do Espírito Santo. Glória a Deus por essa verdade prática. Os objetivos da aula de hoje, pós esta aula, pós esse vídeo, você precisa compreender. Primeiro, apresentar Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Segundo, explicar a importância da oração no ministério de Jesus Cristo. Terceiro e último, conscientizar de que Jesus teve uma vida na unção do Espírito. Glória a Deus. Palavra-chave dessa lição, Jesus. Que coisa gloriosa. Só pela introdução aqui já nos alegramos em nome de Jesus. O Espírito Santo agiu, atuou na vida de Jesus. Sim ou não? Jesus iniciou seu ministério na Galileia. Sua fama correu por todas as terras em derredor. Lucas capítulo 4, versículo de número 14. Então, nesta lição, na aula de hoje, veremos o impacto do ministério do Senhor Jesus sobre o povo. Além de um ministério avivado, sua mensagem era proclamada sobre a autoridade do Espírito Santo. Então, o ministério de Jesus foi marcado por milagres, virtudes, poder. E isso veremos nessa lição de hoje. Veremos um ministério avivado. Glória a Deus. O tópico 1, Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Jesus e a pessoa do Espírito Santo. O primeiro ponto do primeiro tópico, nós temos este título aqui: o Espírito Santo na vida de Jesus. Primeiro aqui, no nascimento de Jesus. Olha só, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 35. Aqui vemos o papel do Espírito Santo
como executor divino do ministério da encarnação de Jesus. Então, o Espírito Santo na vida de Jesus, nós temos aqui a atuação no nascimento. Temos também, no batismo de Jesus. Olha só, viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me comprazo. Mateus capítulo 3, versículo 16, 17. Nota aí, porque é importante você ler depois desta aula. Olha só, era uma manifestação incontestável da Santíssima Trindade. Aqui nós temos a atuação do Espírito Santo na vida de Jesus no nascimento e agora no batismo de Jesus. Foi notório, que no batismo de Jesus o Espírito Santo desceu, sobre ele. Todos que estavam ali presenciaram, ouviram a voz dizendo: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Temos também o Espírito Santo na vida de Jesus na tentação. Primeiro, no nascimento. Segundo, no batismo. Terceiro, na tentação. Olha só, Mateus capítulo 4, versículo de número 1. Pelo Espírito foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Se o Senhor Jesus não tivesse a presença do Espírito Santo, o resultado de suas provações não seriam satisfatórias. Olha só que interessante, Então, o Espírito Santo, na vida de Jesus, nós temos aqui no nascimento, no batismo e na tentação de Jesus. Olha só que importante. O ponto 2 do primeiro tópico, nós temos o Espírito Santo no ministério de Jesus. Com cerca de 30 anos, Jesus iniciou seu ministério terreno. Ele iniciou seu ministério e Jesus foi ungido pelo Espírito para evangelizar os pobres. Olha só, Mateus capítulo 19, versículo 23 ao versículo 34. Note aí e leia com calma aí na sua casa. Nosso Senhor sabia que por causa dos bens terrenos, os ricos, deste mundo não ia se interessar pela palavra. E aqui nós temos, que os pobres, eles receberam melhor o evangelho, a mensagem cristocêntrica, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Além disso, nosso Senhor foi ungido pelo Espírito Santo para curar os quebrantados de coração, ou seja, os que têm coração humilde, com disposição para submeter-se à vontade de Deus. Salmo 34, versículo 18. O Espírito Santo teve uma participação ativa na vida e no ministério de Jesus. Glória a Deus. No tópico 2, Jesus e a oração em seu ministério. Você que é pastor, você que é obreiro, você que tem um ministério da igreja, homem ou mulher, preste atenção nesse segundo tópico aqui. Então, no primeiro ponto do segundo tópico, o valor da oração. Uma pessoa avivada se dirige a Deus como a oração do Pai Nosso. Mateus capítulo 6, versículo 9 ao versículo 13. Ou seja, santidade, o nome dele. 2 aqui, deseja a vinda do reino. Terceiro, anela viver a vontade de Deus. Quarto, a cada dia está na dependência de Deus. Quinto, confessa os pecados e pede perdão. Sexto, nota aí, suplica por proteção. Nós temos aqui o sétimo, sabe que dele é o reino, o poder e a glória. Essa oração revela uma vida humilde, quebrantada diante de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 9 e 13, nós temos a oração de dependência,
de reconhecimento que somos dependentes de Deus. O interessante no primeiro ponto aqui que eu mostrei para os irmãos, né? Santidade, o nome dele. Então, precisamos buscar santidade. O pecado nos afasta da oração. O pecado nos afasta da oração. Ponto 2 do segundo tópico, uma vida de oração. Olha só, nos evangelhos podemos perceber várias ocasiões de oração no ministério de Jesus. Aprendemos com Jesus a importância de uma vida de oração. Jesus buscava comunhão com o Pai por meio da oração. A vida de oração de Jesus no Getsêmani também nos ensina que a vontade do Pai sempre é a melhor. Mateus capítulo 26, versículo 36, 46. Olha só aqui. Se Jesus é Deus, por que precisou orar? Se Jesus é Deus, por que precisou orar? Jesus, na posição de Deus, olha só, orava para manter a comunhão, orava para deixar o exemplo. Então, Jesus, como Deus, né, Trindade, orava para manter a comunhão. Segundo, orava para deixar o exemplo. Mestre faz discípulos. Como que os discípulos iam aprender a orar se Jesus não orasse? Olha que interessante. Jesus, na qualidade de homem, a oração era tão essencial a ele como foram a todos os patriarcas. Então, Jesus nos deixou o exemplo da oração. Aqui temos uma pergunta, né, do comentarista aqui. Como está o seu ministério? Você tem buscado seguir o exemplo de Jesus Cristo? Você tem se dedicado a tantas coisas, mas você tem se dedicado à oração? A oração teve um papel importante, né, no ministério terreno de Jesus. Então você precisa ter uma vida de oração. Um dia me perguntaram no curso de teologia, pastor Daniel, é certo orar no monte? Eu falei, irmão, errado é não orar. Ore no monte, ore no vale, ore no terraço, ore na porta, com o quarto, né, com a porta trancada, ore no templo, ore ao sair de casa, ao chegar de casa. Tenha uma vida de oração. Às vezes você não pode curvar os seus joelhos, mas curve a sua alma diante de Deus. Tenha uma vida de oração. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Jesus nos deixou o exemplo. A pergunta que eu faço é, você já orou hoje? Se você não está sentindo falta da oração, alguma coisa está errada. Então vai orar. Amém? Vai orar em nome de Jesus. Terceiro tópico, olha só. Uma vida na unção do Espírito. Uma vida na unção do Espírito. O primeiro ponto do terceiro tópico, olha só. Uma vida na unção do Espírito. Nos referimos aqui, né, a uma vida de serviço sobre a confirmação do Espírito Santo. A semelhança da atuação do Espírito no ministério de Jesus. Então é você trabalhar, prestar um serviço ao reino de Deus, não sobre a motivação errada, mas sobre a disposição que o Espírito Santo te dá. O obreiro tem muitas obrigações na obra do Senhor. Ele exerce a liderança administrativa, a atividade do ensino, até mesmo, né, de música na igreja. Por isso é muito fácil essas atividades caírem na rotina e se tornarem meramente burocráticas. Eu já ouvi pastores dizer que eles iam dar doutrina sem estudar a palavra. E assim, quantos professores de escola dominical estão ministrando sem estudar, sem ter uma vida de oração, sem a unção, né, do Espírito Santo? Isso é muito perigoso, meu amado irmão. Mas o obreiro ungido sabe que o Espírito Santo renova as suas forças.
não permite que veja a obra de Deus como um mero olhar humano, né? Um trabalho qualquer. Não, você está trabalhando para o reino de Deus. Você é especial, você é fundamental na obra do Senhor. Então busque a unção do Espírito Santo. O obreiro do Senhor não deve negligenciar a oração, o jejum e o estudo devocional da palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Esses exercícios piedosos são o alimento espiritual diário e permanente de todo obreiro avivado na obra do Senhor. Se você pula, roda, sapateia na brasa, mas não ora em casa, não tem vida de oração, não lê a Bíblia todos os dias, não frequenta escola dominical, esse avivamento aí é falso, é esquisito. Se num culto você não tem alegria, não dá um glória a Deus, né? Mas depois que solta um forrozinho na igreja, você pula. É por aí, Jesus. Alguma coisa está errada. O que eu faço, pastor? Vá orar. Ponto 2, o terceiro tópico. A unção do Espírito na vida do crente. Viver uma vida na unção do Espírito não é privilégio apenas dos que exercem vocação, né, ministerial na igreja local. Não, senhor. Deus nos chamou para comunicar o Evangelho, mas para isso a nossa vida deve estar debaixo da unção do Espírito Santo. Mateus capítulo 25, versículo de número 4. Jesus teve uma vida de serviço sobre a confirmação do Espírito Santo. Olha que coisa gloriosa, maravilhosa. Você tem buscado a unção do Espírito Santo para exercer o seu ministério com excelência? Esta disposição, né, só acontece na vida de quem busca o Espírito Santo. Busque o Espírito Santo. Tenha uma vida de oração em nome de Jesus. Frequente os cultos, mas crie o exercício de piedade, de orar todos os dias sozinho, de ler a Bíblia, do seu devocional diário. Não abra mão disso. Tem gente que está na agenda lá, caminhar, academia, é isso, aquilo, outro. Ei, coloca aí oração, reino de Deus em primeiro lugar. É importante. Você está disposto a deixar as coisas deste mundo e buscar tão somente glorificar o nome do Pai? Está disposto? Como fez o Senhor Jesus? Então, nessa lição, vimos que o Senhor Jesus teve um ministério avivado porque foi ungido pelo Espírito Santo. Ora, se o Senhor Jesus, sendo Deus, foi ungido pelo Espírito Santo para desenvolver o seu ministério, por que com você, comigo, com nós será diferente? Não tem condição, né, irmãos? Vivamos, pois, uma vida de serviços na causa do Mestre, de modo que o Espírito Santo confirme a nossa vocação. Em nome de Jesus, teremos um avivado igual ao do nosso Mestre, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Espero que você tenha gostado desta aula. Ouça uma vez, duas vezes, três vezes. Nos ajude, compartilhe, se inscreva no canal. Eu quero agradecer do fundo do meu coração os irmãos que deixam o comentário. Você que tem alguma observação sobre o áudio, né? Às vezes eu faço vídeo na correria do meu trabalho, do meu ministério, mas eu faço com todo amor, com todo carinho, e eu espero que você tenha crescido em nome de Jesus. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Então, meu agradecimento a você que é inscrito, você que tem contribuído, né, orando em favor da minha vida, orando em favor deste canal, compartilhando, você que deixa o seu comentário aqui.
Amém? Eu quero agradecer também, nós temos um grupo de WhatsApp que é EBD+, né? E tem ajudado muitos professores, superintendentes. Então procure, né, esses grupos de WhatsApp, de escola dominical. Fugiu o nome aqui agora de um que é muito importante, né? Então se inscreva aí nos grupos de WhatsApp, pesquise. Também tem a EBD Panorama, né, que faz slides, tem vídeos aí no Facebook, Instagram. Procure EBD+, EBD+, amém? E também compartilhar os vídeos desses irmãos que gastam tempo, fazem gráfico, são pessoas maravilhosas. O Marcos Ben, né, que é um homem que tem se dedicado, né, aos vídeos, estudos, slides, gráficos. Essas pessoas são maravilhosas e merecem o nosso link, merece que nós compartilhemos os vídeos deles. Amém? Muito obrigado. Aqui pastor Daniel, mais uma aula em nome de Jesus. Muito obrigado, fique com Deus.